Fala, minha torcida gloriosa, então vamos lá para as notícias e informações do Fogão, que vem aí embalado numa sequência aí de 9 jogos invictos sem perder, rapaziada, a comando de Franklin Carvalho, que vem desempenhando um bom resultado aí no Botafogo. Tem informação sobre a SAF, tem informação sobre contratações, sobre possível saída do clube. Então já deixe seu likezão aí, vamos acompanhar o videozão que eu separei pra vocês até o final, rapaziada. Agora, sem muita enrolação, vamos para a notícia. Botafogo, eu acho que o mais legal para vocês, todo esse momento que está vivendo, né? Uma vitória como essa dá aquela sensação de tipo assim, peraí, tá ruim, mas a gente vai conseguir resolver, vai conseguir sobreviver, vai passar. Financeiramente é um problema seríssimo, estamos perdendo jogador, mas a gente vai sobreviver. Há uma esperança, é isso? Há uma esperança, Papa. Dentro do campo, e a gente falava aqui quando o Franklin Carvalho chegou, eu dizia que não tinha dúvida de que ele entende muito de futebol. Alguns dizem por aí que existe uma segunda do grupo do Botafogo. Os jogadores estão se doando ao máximo, estão trabalhando muito, alguns com possibilidades de podem sair a qualquer momento do clube, mas está todo mundo trabalhando para que o Botafogo vença os jogos. E não tem como você ficar invicto nove jogos assim, né, direto, porque se os 9 jogos diretos, se você está invicto, você está direto. Não tem como você ficar 9 jogos sem perder trabalhando mal ou não trabalhando. Não tem como. O trabalho, ele entrega no campo. A gente consegue ver evolução. Eu falei das jogadas aqui dos laterais, mas o Botafogo tem diversas outras jogadas. Ontem foi contra um time mais frágil, que isso fique claro. Mas são 9 jogos. Tem vitória sobre o Vasco em São Januário, com Belão ainda. Tem vitória sobre o Racing na Argentina. Tem vitória contra a Chapecoense, que hoje é um time também não tão forte, mas em Chapecó, o que é muito difícil para vários adversários. São 3 empates e 6 vitórias em 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Teve um empate com o Inter, já recuperou com uma vitória na Sul-Americana agora. Então, é um grupo que vem trabalhando bastante, vem dando essa esperança dentro de campo, sim, Papa. A torcida também está percebendo. Consegue reagir, o Bandeira consegue reagir mesmo com a saída de alguns jogadores, e principalmente até o Danilo, que a gente teve a informação hoje que o Flamengo realmente está tentando, está confirmado, os dirigentes do Flamengo confirmam. O Flamengo está tentando conversar com o Botafogo, até de pensar numa forma de ajudar o Botafogo com alguma situação, tipo, o contrato do Danilo, o Flamengo, de repente, empresta alguns jogadores, ajuda o Botafogo também. Mesmo que saia o Danilo, saia o Barbosa, que encaminhou, você pode até falar sobre isso. Com essas saídas, você acha que o Botafogo, mesmo sem poder contratar com transferban, o Botafogo consegue resistir? Consegue sobreviver a essas saídas, ô Bandeira? Desculpa perguntar, que é curiosidade mesmo, porque você está vivendo esse momento aí, está vivendo o Botafogo mais de perto. Eu acho que a gente brinca, a gente zoa, mas sempre vai ter a preocupação de como é que está o nosso rival daqui, né? O rival do Rio é o rival do Rio. Você pode ter rival nacional, mas rival do Rio, a gente está sempre querendo saber um pouco melhor. É importante para esclarecer para o público também. Tem torcedor, desculpa, de todos os times. Eu ainda estou me recuperando da gripe também, gente, então vamos chegar lá. Tem torcedor de todos os times assistindo e é importante para esclarecer. Vai depender muito do trabalho do Franklin Carvalho e de algumas questões que vão acontecer nos próximos dias fora de campo, Papa. Sobre o Danilo, por mais que o Flamengo esteja tentando, o Palmeiras também está de olho, eu hoje não acredito que vá para o futebol brasileiro, para outro clube do futebol brasileiro, embora 2 clubes tenham capacidade financeira hoje bem acima dos demais, eu não acredito, num primeiro momento, que o Danilo saia para o mercado brasileiro. Internamente no Botafogo também a ideia não é essa, justamente vender para a Europa. Mas futebol é dinâmico, tudo pode acontecer. O Barbosa ontem... É o Fulham que está interessado nele lá na Premier League, e Premier League é um sonho para ele, né? Premier League é um sonho para ele voltar, né? Porque ele esteve no Nottingham, mas machucou o tornozelo, ficou muito tempo fora. O Fulham tenta o Danilo. Não vou me surpreender se aparecer outro time da Premier League, um time de La Liga também, não vou me surpreender. O Zenit tem interesse, mas o Danilo não tinha interesse em ir para a Rússia. Ele não queria ir para a Rússia. Eu acredito que ele possa jogar no mercado bem maior também. O Barbosa falou ontem, ele passou pela zona mista, parou, conversou com a imprensa,
disse que se se concretizar a ida dele para o Palmeiras ou para qualquer outro clube, ele vai convocar uma coletiva. Disse também que Botafogo e Palmeiras já se acertaram, mas que para ele ainda falta. Ele não acertou ainda com o Palmeiras. E as informações de bastidores dão conta de que são alguns detalhes realmente que faltam. Só que aí vem o extracampo, para a gente já não perder o timing, fazer esse elo. Ontem, um juiz aqui no TJ tirou os poderes. Caramba, peraí, gente, desculpa. Ô, Bandeira, antes de você falar sobre essa questão do extracampo, enquanto você se recupera, a gente tem a fala do Barbosa aqui, que ele deixa muito claro exatamente isso que o Bandeira falou, né? Tudo acertado entre Botafogo e Palmeiras, e falta só acertar o Palmeiras com ele ainda, que ele nem cravou que foi o último jogo dele ainda pelo Botafogo. Então, temos aí, produção, pode rodar que o Barbosa falou depois do jogo. Eu aclarei nesse momento que o tema de tempo estava acordado, o tema de valor também estava acordado. Minhas dúvidas eram por outra coisa, passavam por outro lado, que hoje, como eu falei, não é momento, porque eu ainda sou jogador do Botafogo, então estou escolhendo não falar agora. Eu tenho ainda jogos pela frente, eu quero jogar os jogos que tenho pela frente. Daqui a 3, 4 dias temos mais um jogo pelo Brasileiro, então eu preciso estar focado nisso até o momento que o clube decida que eu não tenho que estar mais aqui. É uma realidade. A decisão vai ser deles? É deles, eles já têm tudo acordado com o Palmeiras, só eu que não acordei ainda, então não posso fazer muito agora. E aqui tem alguns pontos importantes, né, Bandeira? Porque ele fala que em relação à renovação, ele já tinha acertado o tempo e o valor com o Botafogo. E quando ele fala sobre precisava de algumas garantias, não tinha nada a ver com valores. Talvez seja muito mais essas garantias, essa estabilidade, talvez fora do campo, né? Que a gente até falou quando ele comentou num pós-jogo, numa saída de campo depois de uma partida. E ele deixa muito claro que é uma vontade do Botafogo ou uma necessidade, né? É o que a gente tem falado aqui, né? A necessidade de fazer negociações para fazer caixa, porque precisa, né, se reerguer financeiramente o Botafogo, mas ele, se eu não me engano, o Barbosa tem 10 jogos, não é isso, Bandeira? Ele poderia fazer mais jogos. 2 ainda mais 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Então, o Barbosa ainda pode jogar pelo Botafogo sem que isso impeça ele de ir para o Palmeiras, né? Exatamente. Então, muita coisa sendo conversada e acontecendo nos bastidores. Ele tem a própria versão também, mas é interessante sempre que o jogador para, não se esconde, não se esquiva, fala com a imprensa e coloca a impressão dele a respeito do fato, a respeito do tema. E aí ontem, para a gente linkar, um juiz aqui no TJ do Rio de Janeiro tirou momentaneamente os poderes da Eagle Bidco, os poderes societários e políticos na SAF do Botafogo. Aqui, galera, a gente vai ter que partir, eu vou ter muito cuidado para falar, de algo que todo mundo já sabe, para entendermos o que está acontecendo agora e o que pode acontecer ali na frente, entendermos de maneira muito clara. O Textor deve dinheiro ao Grupo Ares, que é um fundo econômico muito grande, norte-americano. Exercendo o direito de credor, o Grupo Ares tomou os poderes da Eagle, que é a empresa do Textor, lá fora. E assim, o Textor caiu lá no Lyon. O que acontecia, e todo mundo já sabe, e o Lyon reconhece a dívida, a Eagle reconhece a dívida, o Grupo Ares reconhece a dívida. Nesse sistema de caixa único, Lyon mandava dinheiro para o Botafogo, Botafogo mandava dinheiro para o Lyon, para o Molenbeek da Bélgica, e por aí vai. O dinheiro do Botafogo que foi para lá na última vez ficou travado no Lyon. E tem uma dívida do Lyon com o Botafogo. Só que além de outros erros que o Textor cometeu, vamos tirar o Textor por enquanto dessa equação, esquecendo se ele volta ou não para o Botafogo, ele não importa agora no momento dessa fala. A Eagle, então, foi tomada, o controle da Eagle foi tomado pelo Grupo Ares. O Grupo Ares tem o Lyon, só que o Grupo Ares não comanda futebol, não controla time do futebol. O Grupo Ares quer reaver o dinheiro que o Textor deve a ele. Quer recuperar o máximo de grana possível, fazendo, por exemplo, uma venda do Lyon. É interessante para o Grupo Ares, então, que o Lyon esteja saudável financeiramente e com a dívida bem pequena, com pouquíssima dívida. O Grupo Ares tomou o controle da Eagle, a Eagle Bidco já está, então, à frente
do Lyon, com o Grupo Ares por trás. A Cork Gully, que é uma empresa colocada pelo Grupo Ares, está comandando tudo isso, tanto que o Botafogo foi colocado nesse balaio lá no jornal inglês como a venda, e virou até um motivo de muita zoeira por aqui. E a Eagle Bidco, com a queda do Textor no arbitral de semana passada, poderia comandar o Botafogo, a SAF do Botafogo. Só que a Eagle Bidco, com o Grupo Ares por trás, estava sufocando o Botafogo financeiramente, estava estrangulando o Botafogo financeiramente. Por isso, desespero também para a venda de jogadores, além de todos os problemas anteriores. O que aconteceu? 10% ainda pertencem ao social do Botafogo. E o social se entendeu ali nos bastidores para, na justiça, conseguir colocar o Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, como o diretor-geral da SAF agora, sem que a Eagle Bidco tenha o poder da caneta. E aí nós vamos chegar aqui ao denominador comum. Imaginem se a Eagle Bidco tomasse conta ao mesmo tempo do Botafogo, da SAF do Botafogo e do Lyon. Lembram daquela dívida reconhecida por todas as partes do Lyon com o Botafogo? Numa canetada, isso poderia acabar. E aí o Botafogo não teria o dinheiro a receber, e é muito dinheiro, do Lyon. Então, o interesse hoje do associativo do Botafogo era justamente mostrar também que a Eagle Bidco não poderia ter, no momento, poder de voto, poder político, societário, à frente da SAF do Botafogo, mesmo com o afastamento do John Textor. Por isso que eu tirei o Textor da equação num primeiro momento. Ontem, o juiz da recuperação judicial do Botafogo entendeu que a Eagle Bidco estava justamente sufocando o Botafogo, estava asfixiando o Botafogo financeiramente, e por isso manteve o Durcésio como o diretor-geral da SAF do Botafogo e deu a ele a oportunidade de convocar uma assembleia em até 10 dias para que ele se mantenha nesse cargo. E a ideia do clube associativo agora é, dentro desses 10 dias, apresentar um novo investidor para a SAF do Botafogo, sem o poder de voto da Eagle Bidco. Porque a Eagle Bidco, se estivesse na equação, poderia votar contra, para ter o poder aqui e fazer todas as negociações internas. Porque a ideia da Eagle, que está sob o comando do Grupo Ares, é pegar o máximo de grana possível. Muitas pessoas perguntam, a ideia não é sanear o Botafogo para vender? Não foi assim lá na Bélgica. Quando tiraram o Textor, que também não é querido por vários motivos justos lá no Molenbeek, o Grupo Ares não mandou uma pessoa competente, não mandou um grupo competente para gerir o Molenbeek. O Molenbeek sangrou porque o interesse é no Lyon, é deixar o Lyon saudável para vender o Lyon muito bem. Então o Molenbeek sangrou até perder ponto na segunda divisão da Bélgica e cair para a terceira divisão. O Molenbeek, agora é RWDW Brussels, caiu para a terceira divisão lá na Bélgica, sangrando financeiramente também. Porque a ideia do Grupo Ares, a ideia da Eagle agora é pegar toda essa grana. Então o social, em até 10 dias, quer apresentar um novo investidor. Agora, pode ser, isso não é certo, pode ser que o Textor volte para a equação, isso aqui não é uma defesa, é uma constatação, porque um investidor possível é a GDA Capital, que já emprestou dinheiro para o Botafogo há pouco tempo, 25 milhões de dólares, e pode voltar a investir no Botafogo, mas agora tendo ações da SAF, com a SAF agora tendo mais ações e assim com a GDA Capital entrando. Bem, o Textor é amigo de um dos principais acionistas da GDA Capital, então não sei se ele pode se acertar para voltar ao Botafogo. Mas a GDA Capital é uma empresa que tem interesse, sim, em investir no Botafogo. Bandeira. Oi, pode perguntar. Não, só para te fazer uma pergunta, porque é tudo muito confuso, né? São muitas conexões ali. Mas esse novo investidor, ele não teria que negociar com a Eagle para comprar essa parte da Eagle? Porque... realmente não entendi. Porque a Eagle, no momento, está sem esse poder de voto. Então, até teria uma negociação depois
para jogar uma dívida para cá, outra para lá, mas a ideia seria aumentar as ações, deixaria a Eagle como minoritária. E aí não teria como a Eagle ter esse poder. Eu tentei ser o mais claro possível, mas é muito difícil. É difícil explicar. Primeiro que ontem eu tive que apurar muito. E eu não sou do direito, né? Então eu tive que pegar todas as conexões possíveis, trazer aqui um ponto que não tem nada a ver, quer dizer, não tem como não ter nada a ver, mas tirando o texto dessa equação, para a gente entender as ligações da Ares com a Eagle, o social, o papel do social no momento, a GDA podendo entrar, porque a ideia é diluir, né, ações justamente para o novo investidor entrar, sendo majoritário, e aí a Eagle tendo um pedaço menor, não tendo... Que frio é esse, mãe? No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Complexo, hein? Muito É complexo. bem complexo. Cara, eu consegui explicar de alguma forma. Não, Eu consegui conseguiu. explicar de alguma forma. O que eu não entendi